estão as energias para a nova série turca El Turco, que Can Yaman irá protagonizar em 2025? Então vem comigo que eu já conto para vocês o que as cartas do tarot têm a respeito disso, mas antes, pessoal, já sabe, quem está chegando aí, já curte, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Coloca nos comentários o que você está achando aí, como que você acha que vai ser essa nova série, comenta aí que eu quero saber. Eu deixei também para vocês, pessoal, ou na descrição do vídeo ou no primeiro comentário, os links para você adquirir ou um dos meus atendimentos ou os meus e-books. Então corre lá, clica lá nos links para você estar adquirindo, tá bom? Então antes de começar aqui, só lembrando que eu vou fazer a tiragem, vou deixar também algumas cartinhas de aconselhamento aí para ele, com base no que vamos ver aqui nas cartas. Peguei aqui minha colinha para a gente ver do que se trata essa nova série, né? Antes da gente começar aqui, tá? Então, para quem não sabe, né? A série será adaptada do romance El Turco, do historiador e escritor Orhan Yeniaras. Conta uma história sobre a vida de um soldado otomano do século XVII, chamado Hassan Baladan, que vai ser protagonizado, né, por Can Yaman, que se estabelece no norte da Itália após a Batalha de Viena, em 1683, sendo conhecido, né, como El Turco, e acaba se tornando um herói. Então, só para vocês entenderem, né, essa série ela vai se basear nessa história aí que eu comentei, né, que foi escrita pelo historiador e escritor Orhan Yenaras. Conta a história aí desse El Turco, né? Então, a primeira temporada, ela é composta por 6 episódios, tá? Já foi concluída e será lançada ainda no primeiro trimestre de 2025, tá? Será lançada em mais de 7 países simultaneamente. Então, vai vendo, hein, gente? Será transmitida no Disney Plus, né? Então, você assinando aí o Disney Plus, você vai ter acesso, tá? Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui primeiro, no geral, como estão as energias aí para essa nova série, né? Que o Can Yaman vai protagonizar. Então, vamos ver aí primeiro as energias, depois vamos ver do Can Yaman em relação à série, como ele está se sentindo. Mas vamos ver no geral primeiro, tá? Então, vamos lá, vamos concentrar as energias. Já vai escrevendo aí nos comentários qual que é o seu palpite, né? Qual é a sua expectativa para essa nova série, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui algumas cartinhas para a gente entender no geral as energias. Depois eu vou comentar aqui, tá bom? Então vamos lá, vou colocar aqui as cartinhas. Então vem aqui 7 de paus, rainha de espadas, 10 de espadas, 6 de paus, rei de paus, rei de espadas, os enamorados, as de ouros, 5 de ouros, cavaleiro de paus, a roda da fortuna, 9 de paus, 2 de copas, a estrela, 4 de paus. Vamos ver por curiosidade, né? Como está o fundo do nosso deck. Olha, Cavaleiro de Copas. Então vamos lá. Olha, eu vejo que é uma série falando da energia aí da série El Turco. Depois a gente fala do ponto de vista do Can Yaman em relação à série, tá? Então, essa energia, no geral, vejo que é uma série que ela vai passar muita seriedade, vai passar muita confiança em relação à história, né, que ela vai seguir. Então, vejo aqui
o diretor procurando ser muito fiel realmente a essa história do livro, né? Então eu vejo aqui defendendo muito, né, cada detalhe. Aí é claro que a gente sabe que mesmo que o diretor, né, ele tente fazer muito fiel o que está no livro, sempre tem alguma coisa ou outra que pode ser um pouco diferente, é natural. Mas, de maneira geral, eu vejo aqui uma série sendo o mais próxima possível da literatura, né, da história. Vejo que tem só uma situação, talvez justamente pelo fato de tentar ser tão assim fiel ao livro, tem algumas partes que pode gerar um pouquinho de sofrimento, né? Quando as pessoas, né, forem assistir, talvez o público vai achar, putz, não precisaria ser tão fiel, né? Então isso pode gerar um pouquinho de sofrimento, poderia ter algum ajuste aqui, outro ali, né? Mas eu vejo que apesar disso, né, vai ser uma série, assim, que realmente vai atender muito às expectativas, né. Eu vejo aqui realmente o Can Yaman, ele vai trazer muito destaque aí para essa série, né, ele vai realmente representar aí, aquilo que se é esperado, né, do protagonista, né, da história, né, que gira em torno dele, né. Então, eu vejo aqui que algumas escolhas vão ser muito, como fala, vão ser muito bem-sucedidas, né, algumas escolhas, principalmente em questão de parcerias, né, o elenco principal, né, então vão ser escolhas bem cuidadosas que vão ser muito boas aí para a série. Só tem alguma situação aqui que pode gerar alguma decepção. É natural, gente, não dá para atender a todos em questão de expectativa, né? Mas sim alguma outra coisa que pode gerar sofrimento, que pode gerar aí talvez a questão da própria história, que mesmo sendo fiel, pode ser alguma coisinha aqui que pode gerar uma certa decepção aí. Mas como eu falei, no geral, vai atender muitas expectativas, vejo algumas instabilidades com algumas parcerias, né, pode ser em questão do elenco, alguns probleminhas, né, em questão de parcerias, né, de atores, né, pode ser alguma troca, algum probleminha pode ter nesse sentido, mas eu vejo que no geral a série ela vai fazer muito sucesso, vai trazer bastante, estrutura, estabilidade aí, para o próprio diretor, né? Então isso vai ser muito bom, tá? Então eu vejo aqui que de maneira geral vai ser uma série assim que as pessoas vão gostar muito, vão se encantar aí com a história, vão se encantar pelo Can Yaman e todos os outros, né? Do que estão nesse elenco, né? Então vai ser uma série assim muito aclamada, muito esperada, já é muito esperada aí pelo público e vai realmente dar o que falar. Né? Então vamos ver aqui do Can Yaman, qual que é a visão do Can Yaman em relação a essa série, o que, que ele está esperando, quais são as expectativas dele em relação à série, tá? Então eu vou retirar aqui as cartas, tá? Para a gente entender melhor. E lembrando que no final eu vou deixar aqui algumas cartinhas, só de um aconselhamento final aí para o Can Yaman, com base no que a gente vai ver aqui nas cartas, tá? Então vamos lá. Coloca aí nos comentários, né, o que, que vocês acham, né, o que, que do seu ponto de vista, né, sobre o Can Yaman, o que, que ele deve estar achando da série, comenta aí que eu quero saber, tá? Então vamos lá, vamos concentrar as energias, eu vou colocar aqui algumas cartas e eu já comento, tá? Qual que é o ponto de vista de Can Yaman em relação ao El Turco, né, que está dando o que falar, nem estreou e já está dando o que falar, né? Então vamos lá. Olha, a carta da estrela, a justiça, dois de ouros, a lua, a torre, cavaleiro de ouros, a sacerdotisa,
2 de espadas, as de copas, 10 de paus, 8 de paus, valete de espadas, cavaleiro de copas, rei de ouros, 5 de ouros, ok? Então, vamos ver aqui no fundo do deck, curiosidade, ver como está, ó, a morte. Então, vamos lá. Bom, então, falando aí do Jayaman em relação a essa série, qual que é a expectativa dele? Então, eu vejo aqui que, do ponto de vista dele, vai ser uma série realmente muito boa, tá? Talvez ele entre em alguns conflitos, tá? Porque tem alguns aspectos, né, do personagem que ele vai precisar, talvez, de um tempo maior para ele poder se adaptar, né? Para ele poder sentir mais o personagem, né? Então, ao mesmo tempo que ele acredita realmente que essa série ela vai ter muito sucesso, em outros aspectos, né? Talvez ele sinta que ele precise sentir um pouco mais, né? Porque algumas coisas podem ser apresentadas de forma muito rápida e ele pode ficar um pouco perdido. Então, tem alguns aspectos aí, né, do personagem que ele vai precisar de um tempo maior para ele digerir, para ele conseguir encontrar um equilíbrio, né? É uma série assim que vai ser de muita, como fala, muitos compromissos atrelados à série, né? Ele vai ficar muito atribulado para ele, mas ele vai tentar encontrar um equilíbrio aí em questão de responsabilidades, né? De compromissos. Só que aí, como eu falei, como veio aqui a carta da morte pra gente, eu vejo aqui que algo nele, né, pode ser uma coisa interna, ou pode ser na vida dele que vai ter que morrer, vai ser um ciclo, né? Quando eu falo da morte, não é morte física, né? A gente fala de um encerramento de um ciclo, ou algo que ele vai precisar encerrar para que pode ser uma crença que ele tem a respeito do personagem, por isso que ele precise talvez de um tempo maior para ele entender que aquilo que ele criou na mente dele talvez não seja aquilo que ele deveria fazer no personagem, sabe assim? Então talvez ele vai ter que deixar algo morrer para que algo novo comece, para que ele consiga de fato se entregar para esse personagem. Não que seja algo absurdamente difícil, por ele ser um ótimo autor, né? Então eu vejo aqui talvez algo que ele gostaria, talvez, que ele criou como expectativa para o personagem, não vai ser exatamente da forma como ele espera. Isso vai tirar o chão dele em relação a isso. Vai ficar sem chão, mas é algo que ele vai ter que aceitar. Entende? Então, talvez algum aspecto da personalidade desse personagem vai contra aquilo que ele gostaria, né? Então, isso é uma coisa que ele vai observar, talvez ele não vai aceitar, não vai concordar, né? Mas ele vai tentar se adaptar, né? Então, eu vejo aqui que é um personagem assim que vai demandar muito dele, tá? Ele vai ficar realmente muito sobrecarregado, tá? Mas vai ser extremamente importante para ele, vai ser um novo desafio. É como se ele fosse começar não uma nova carreira, mas é como se ele fosse desenvolver uma nova habilidade na carreira dele, né? Não que ele não tenha, né, habilidade, mas ele vai meio que abrir para uma nova possibilidade, sabe assim? Talvez algo que ele encontre nesse personagem que ele nunca fez antes, por isso que veio aqui a carta da morte, né, pra gente, para ele aprender que é diferente de tudo que ele já fez, né? Então, veja as coisas acontecendo até de forma rápida, ele pode ficar um pouco perdido, mas aos poucos ele vai conseguir se adaptar. Então, eu vejo aqui só que ele precisa só tomar cuidado com atitudes um pouco impulsivas, né? Ele vai ter que
respeitar o processo dele, mas aos poucos eu vejo ele se encantando realmente com o personagem, e é o que eu falei, tem alguma coisa que vai precisar morrer, que é justamente, talvez a imagem que ele passou nos personagens anteriores é o que vai morrer. Alguma coisa vai morrer ali e ele vai se decepcionar, porque não era aquilo que ele estava esperando, mas ele vai entender com o tempo. Então, ele vai ter que respeitar o processo dele em questão de adaptação do personagem, entender que mesmo ele sendo o protagonista, né, talvez alguma coisa que ele vinha fazendo, né, em outros personagens, ele não vai poder mais fazer nesse, que é uma outra situação completamente diferente, né? Então agora eu vou tirar aqui umas 3 cartinhas para a gente ver qual que é o conselho final para ele, né? De acordo com a expectativa dele em relação a esse personagem, né? O que que ele poderia fazer como aconselhamento, ou até um complemento para essa leitura que nós vimos hoje, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui as cartinhas e eu já comento. Olha, o mensageiro, a cartinha do baralho cigano, tá? Para a gente ver. O coração e o anel. Vamos ver aqui o fundo do deck. Carta da casa. Então, assim, ó, apesar, né, como um aconselhamento aqui, apesar de algo nele que ele vai ter que se desapegar, seja em questão de crenças, ou aquilo que ele já estava acostumado, né? Pode ser que ele tenha que sair de uma zona de conforto, realmente, daquilo que ele já estava acostumado a fazer. Mas vai valer muito a pena. Veja aqui novidades que é sobre até habilidades que ele vem a desenvolver, que ele vai se encantar. Inclusive, né, as parcerias, né, que vão surgir durante as gravações, né, durante, né, essa série que vai ser muito boa para ele, né, para ele desenvolver aí algum aspecto novo. Então, assim, mesmo que ele tenha receio de sair da zona de conforto dele, eu vejo que ele vai se adaptar, né, e como conselho aqui, para ele realmente deixar as coisas fluírem, as coisas vão acontecer de forma rápida, mas mesmo que ele não esteja tão preparado, respeite o processo dele que as coisas vão fluir no momento certo. Tá bom, gente? Então é isso. Gratidão e namastê!